Já ouvimos todo esse papo antes, não ouvimos? A Igreja Católica é inimiga da ciência, do progresso e da razão. Bem, isso é tudo tolice e nós iremos provar sem dó. Acompanhe-me agora em A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Descoberta. Restauração. Tecnologia. Direito e economia. Estudo. Ordem moral. Desenho. Ensinamento moral. A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Bem-vindos à Igreja Católica, Construtora da Civilização. Sou o seu anfitrião, Thomas Woods. Gostaria de começar esta série com um fato bem óbvio para a maioria. Há um certo duplo padrão no mundo quando se fala em Igreja Católica. Você pode dizer o que quiser sobre a Igreja Católica, sua carreira não terminará, ninguém se importará, não haverá indivíduos ofendidos nem greves de fome. Você diz o que quiser e está tudo bem. Em verdade, você será ainda melhor tratado nos círculos em voga do que antes. Então, qual é o resultado disso? O resultado é que você pode escapar impune mesmo dizendo as coisas mais absurdas, ridículas sobre a Igreja Católica. E as pessoas acreditam. Elas tendem a acreditar em toda e qualquer calúnia absurda contra a Igreja Católica. Mas, pior ainda, alguns católicos mesmos, eu acho, começaram a incorporar algumas dessas críticas. E, no fundo, acho que eles próprios se perguntam, a Igreja tem sido uma influência positiva na história, afinal de contas? Não fora ela responsável só por repressão e ignorância? E não fora ela um oponente das ciências? Todos fomos ensinados a acreditar nisso. Seria um milagre se não acreditassem. Porém, não é verdade. E nesta série mostraremos por quê. Iremos exibir a verdadeira glória da Igreja Católica. Os ataques à Igreja Católica e à crença religiosa em geral aceleraram-se nos últimos 5 anos, mais ou menos. Nós vimos em anos recentes best-sellers por Richard Dawkins, Daniel Dennett e Sam Harris condenando a crença religiosa em geral como irracional, imbecil e... Na verdade, eles estão dizendo às crianças deste país que seus pais são tolos por ensiná-los a religião. Pior que isso é que, depois do atentado de 7 de julho de 2005 em Londres, o que vemos é essa tendência do terrorismo islâmico dar a intelectuais uma desculpa para se oporem a todas essas religiões, com o argumento de que toda religião é irracional, toda religião pode causar violência, então todas devem ser condenadas. Por exemplo, no escocês Sunday Herald, lemos Muriel Gray dizendo: a causa de toda esta miséria, desordem, violência, terror e ignorância é, claro, a própria religião. E ela chamou religião de disparate da idade das trevas. Para o governo de um país secular como o nosso, ela disse, tratar a religião como se esta tivesse real mérito, ao invés de tomá-la como um anacronismo absurdo, que educação, conhecimento e experiência podem esperançosamente superar com o tempo, é um dos eventos mais deploráveis do século XXI. Vou deixar de lado o fato de que ela não sabe usar corretamente a palavra esperançosamente, isso é outro assunto. O principal é que esta é a crítica. Outra crítica, Polly Toynbee, do London Guardian, diz: chegou o momento de ser sério sobre toda a religião e traçar uma firme linha entre o mundo real e o mundo dos sonhos. No London Spectator, Matthew Pearce diz: aquilo que une um mulá extremista a um padre católico ou pastor evangélico protestante é, na verdade, muito mais significativo e interessante do que aquilo que os separa. Essas críticas se tornaram rotina. Dia após dia as ouvimos. Toda religião é inimiga do progresso, mas a Igreja Católica, em particular, é consistentemente vista como inimiga da ciência e do progresso e do conhecimento. Consistentemente. Por que isso? Como aconteceu? Em parte começou há 200 anos ou mais, no assim chamado Iluminismo, que apareceu no século XVIII da história europeia, época em que a classe intelectual se tornou incomumente hostil à Igreja. Eles depreciaram a Idade Média sistematicamente. Aliás, é por isso que eles usaram o termo Iluminismo. Pois a ideia era que antes do Iluminismo, antes do formidável século XVIII, só havia miséria e atraso e ignorância estimuladas pela Igreja Católica. Mas agora, felizmente,
Temos intelectuais seculares para nos trazer esclarecimento. Às vezes acredito que o trabalho mais deprimente do mundo deve ser o de professor de História da Idade Média. Deve ser o trabalho mais deprimente do mundo. Durante o dia todo, você ensina sobre a Idade Média. E diz, a Idade Média não foi tão ruim. De fato, muitas coisas importantes aconteceram na Idade Média. A Igreja tornou possível vários acontecimentos notáveis. Leciona-se isso o dia inteiro. Você escreve livros e artigos. Vai até a televisão, ao rádio, palestra o assunto. E o que acontece? Você chega em casa, liga a TV, nada do que fez surtiu efeito. Todo mundo ainda acredita que a Idade Média foi um tempo de ignorância, repressão e foi tudo culpa da Igreja Católica. Toda essa coisa. Com efeito, é impossível mudar. Deve ser muito deprimente. Por quê? Por que são tão resistentes à verdade? Por que é tão difícil fazê-los mudar de ideia? Desde o Iluminismo, algo que se enraizou em nossa cultura e pensamento foi a presunção de que a Igreja Católica está errada. E o secularismo, a ideia de organizar a sociedade e toda a vida sem referenciar a Deus, é a fonte do progresso. Assim, naturalmente, tudo que se ligue à Igreja envolve retrocesso. Enquanto que isso é algo que o intelectual secular nos traz, essa coisa é o progresso. E essa tem sido a lente pela qual a história tem sido vista nos últimos 2 séculos. É por isso que apenas nos últimos, digamos, 50 anos, é que começamos a ver historiadores, enfim, desmentindo esses absurdos. E finalmente dizendo, espere aí, a Igreja Católica não só jamais obstruiu as ciências, como pode ter as promovido. Os secularistas não apenas nunca criaram a ciência econômica, por exemplo, mas na realidade foram padres católicos e professores que desenvolveram a ideia da economia séculos antes, e vai. Mas está se levando muito tempo para refutar essa ideia em geral aceita, de que a Igreja é responsável por retrocesso e ignorância. Está demorando demais. Vamos refletir sobre algumas dessas áreas em que a Igreja Católica realmente construiu nossa civilização. Eu escolhi essa palavra conscientemente, porque pode-se considerar a Igreja Católica sua construtora. Ora, por exemplo, considere o modo como vemos a caridade, o trabalho caridoso. Acreditamos que você está fazendo caridade quando você ajuda alguém, sem nenhuma expectativa de retribuição. Quando você faz porque é bom e é certo fazer isso. Você o faz porque sabe que, numa visão mais ampla, aquela pessoa desafortunada é de algum modo seu semelhante, feito à imagem e semelhança de Deus. Então você ajuda. Você não a ajuda por esperar 3 anos à frente, visitá-la e dizer, lembra-se daqueles $50 que te dei, por que não os devolve? Ou visitá-la e dizer, preciso de votos, preciso de apoio político, venha me ajudar. Não fazemos isso para poder dizer ao mundo, ei, que cara legal eu sou, eu dei àquele cara $10. Não fazemos caridade por essas razões, fazemos pelos motivos que já dei, motivos puramente desinteressados. De onde veio essa ideia? Essa ideia veio da Igreja Católica. Porque na antiga Grécia ou Roma, se você dissesse, vou ajudar alguém, sem nenhuma expectativa de reciprocidade, farei por pura bondade meu coração, achariam você demente? Do que você está falando? Ainda pior seria a ideia de orar e até mesmo tentar ajudar os próprios inimigos. Ficou louco? Mas hoje admitimos isso como ideal, que um homem bom tenta incorporar como princípios. Mas, de novo, de onde eles vêm? Eles vêm da Igreja Católica. A Igreja ensina isso sobre a caridade. O mundo antigo não. Então aqui está uma área em que coisas que temos por certo, é assim que pensamos, temos por certo, de onde vem? Vem da Igreja Católica, direi mais da caridade, no futuro episódio. E quanto à ideia de direito, de que tenho direito à propriedade, ou o direito de não ser assassinado, por exemplo, de que lugar vem essa ideia de direito? Sempre nos disseram que secularistas no Iluminismo, ou logo antes deste, surgiram com essa ideia no século XVII. De repente, bum, vieram os direitos. Bem, isso também não é verdade. E, novamente, a pesquisa moderna vem para resgatar o catolicismo. Eu sei que parece estranho. Penso que pesquisadores modernos deveriam estar do outro lado, mas, na verdade, professores honestos, tanto católicos como não católicos, dizem que a ideia de direito
remonta ao século XII e que surgiu com juristas de direito canônico. Essa ideia tem um significado simples. Tenho uma certa imunidade contra uma ofensa sua, você não pode simplesmente me matar ou tomar minha propriedade, coisas desse tipo. O direito é isso. Que seria errado você interferir nessas minhas áreas. De onde vem essa libertadora ideia? Do coração da igreja. Ou, de novo, a ciência econômica. Adam Smith apenas pensou em economia no século XVIII. Tudo saiu da sua cabeça. Ele tinha essa cabeça gigante. E toda a economia brotou dela. Não, na verdade, nos últimos 50 anos. O que os historiadores têm dito? Eles têm dito que foram os católicos escolásticos, professores que ensinavam em principalmente universidades espanholas, e especificamente na Universidade de Salamanca, que criaram a ciência econômica moderna. Eles fundaram a economia. Não os secularistas do iluminismo? Isso está sendo descoberto agora. Na parede do meu escritório tem um retrato em moldura da Universidade de Salamanca. Muitos entrariam lá e perguntariam: como assim? Por que de todas as universidades você escolheu esta aqui? É porque eu sei que foi lá que nasceu a economia. E se você for profundo e interessado como eu, você amará a economia. Finalmente, por agora, depois do intervalo, o que dizer sobre o comprometimento com a razão? Não nos orgulhamos sempre na civilização ocidental por esse compromisso com o uso da razão, que usamos a razão humana para resolver disputas e solucionar debates. Bem, lógico. Mas de onde vem isso? De onde vem isso? Isso também vem da Igreja Católica. Por quê? Porque o sistema universitário que a Igreja estimulou encorajava o debate, rigoroso debate, e a racionalidade era tida como o maior árbitro para decidir todas as questões a se debater. Isso não é o oposto do que te contaram? Nos contaram que a Igreja Católica é uma inimiga da razão. Pelo contrário, nunca houve maior defensor da razão. Mas não é só da razão. São mais as aplicações específicas dela. Por exemplo, as ciências, em especial. As ciências, mais do que imaginamos, devem muito à Igreja Católica. Como isso? É o oposto do que nos dizem. Mas acreditem ou não, historiadores dos últimos 50 anos dizem que a Igreja Católica é mais e mais responsável pelas ciências. Voltaremos a falar nisso após o intervalo. Você sabia que a Igreja Católica Romana deu mais ajuda e apoio financeiro ao estudo da astronomia por mais de 6 séculos, da recuperação do saber antigo, durante a Baixa Idade Média ao Iluminismo, do que qualquer outra e provavelmente todas as outras instituições? Você sabia que a Igreja Católica teve que empreender a tarefa de introduzir a lei do Evangelho e o Sermão da Montanha entre povos bárbaros que tinham o homicídio como a mais honrosa ocupação e a vingança como sinônimo de justiça? Bem-vindos novamente à Igreja Católica Construtora da Civilização. Sou Thomas Woods. Antes do intervalo falávamos sobre todas essas áreas em que a contribuição católica à nossa civilização tem sido indispensável, porém desprezada. Quantos dos fatos que descobrimos apenas até agora são escondidos em escolas regularmente? Nem preciso perguntar. Mas mexi um pouco com vocês com a ideia da Igreja Católica ter contribuído para a criação da ciência na civilização ocidental antes do intervalo. O que eu quis dizer? Bom, terei que mexer um pouco mais com você, porque da próxima vez veremos esse assunto profundamente, nos próximos 3 episódios, na verdade. Pois aqui eu acho que nós temos o aspecto da história católica, que é mais adulterado e deturpado, e mais vezes usado, eu acho, como uma arma para bater na cabeça da igreja, e quero mostrar que isso é, em grande medida, feito injustamente. Digo apenas por agora que, na verdade, e isso é realmente verdade, nos últimos 50 anos, cientistas que escrevem a história da ciência começaram a repensar os velhos argumentos contra a igreja, dizendo, quer saber, pensando melhor, a igreja fez coisas muito importantes. Há uma razão pela qual a ciência foi estabelecida e então foi mantida por tanto tempo na civilização ocidental, enquanto não foi em outras. E isso, no final das contas, não ocorre apesar da Igreja Católica, mas em certos aspectos, por causa dela. Há 100 anos, tudo bem, você poderia ter lido um livro de Andrew Dickson White, chamado, quer dizer, sobre uma lendária guerra entre ciência e religião no Ocidente.
Hoje, esse livro é considerado praticamente uma piada entre professores. É tão ultrapassado e tão ridículo. Hoje há professores como Edward Grant escrevendo livros editados pela Universidade de Cambridge. Temos Thomas Goldstein, A.C. Crombie, David Lindbergh e muitos outros. E todos eles concordam que você não pode dizer simplesmente que a Igreja foi um oponente das ciências. Pelo contrário, há aspectos do pensamento católico que foram indispensáveis para o desenvolvimento da ciência. E veremos especificamente quais foram eles, mas agora quero que saiba que esse velho mito está sendo derrubado por professores. Infelizmente, as descobertas desses mestres ainda não conseguiram chegar ao público mais geral. É o que tentaremos fazer em nosso programa. A propósito, deixe-me dar um exemplo de história típica em que as pessoas são ensinadas a crer sobre a Igreja Católica. E então refletir por que elas acreditavam tão prontamente quando não havia a menor evidência para tanto. Aqui vai um exemplo que eu acho até muitos espectadores podem ter acreditado, até eu acreditei, não havia razão para pensar de outra forma. É a ideia de que Cristóvão Colombo, quando empregou suas famosas navegações, estava em parte tentando provar que a Terra não era plana, mas sim esférica. Todos nós já ouvimos a história habitual que Colombo foi avisado. Não, Colombo, não vá navegar tão longe, você irá cair no fim da Terra, você não sabia disso? A Terra é um grande disco, plano, e você cairá da margem, será comido por dragões ou aranhas radioativas e gigantes, algo do tipo. Ele foi avisado, não vá. Bem, ele foi mesmo assim, isso mostraria o quão valente e formidável ele era, veja. Não duvido que Colombo fora mesmo um bravo e hábil navegador. Mas se Colombo estivesse aqui hoje, diria-lhe que não estava tentando provar que a Terra era redonda. Por quê? Porque todos já sabiam disso. Todo mundo já sabia que o planeta era uma esfera. Na verdade, nenhuma pessoa instruída na Europa acreditava que a Terra era plana. Isso é um mito totalmente absurdo. De fato, tente voltar e encontrar qualquer um na história do mundo cristão que acreditava na Terra plana. Procure-os. Se todos acreditavam, não deve ser tão difícil. Não se consegue encontrar nenhum exemplo. Bem, quero dizer, você pode encontrar 2 exemplos de pessoas que você nunca ouviu falar. Lactantius, por exemplo, que viveu entre os séculos 3 e 4, ele não tinha influência alguma. E em todo caso, ele falava mais alegoricamente do que qualquer coisa. A outra pessoa que parecia acreditar nisso era do 6º século, chamada Cosmas Indicopleustes. Já ouviu falar? Nem eu. E nem ninguém na Europa Ocidental. Cosmas escreveu em grego. Naquele período, poucas pessoas no Ocidente sabiam grego. São Gregório Magno, que foi papa de 590 a 604, nem ele sabia sequer uma palavra em grego. Então dificilmente alguém teria lido Cosmas. Ele só foi traduzido para o latim em 1706. Assim, qualquer um que tenha ensinado sobre a Terra plana teve uma audiência de 1 ou 2 pessoas. Não tiveram influência nenhuma. O fato é que todos entendiam que a Terra era uma esfera. Havia relutância em patrocinar a viagem de Colombo, mas não porque acreditassem que ele cairia da margem. O motivo para que tivessem medo era que eles pensavam que Colombo havia subestimado muito o tamanho dessa esfera. Colombo dizia, não se preocupem, a Terra não é tão grande, só vou dar uma voltinha e volto logo, tudo ficará bem. Mas diziam a ele, não, a Terra é muito maior do que você pensa e você acabará morrendo de fome. Você vai navegar e não haverá terra alguma. Para a sorte de Colombo, uma porção de continentes brotou lá no meio. Ao contrário de suas expectativas e para a sorte dele e de sua tripulação. Mas é por isso que não queriam que ele fosse e não porque achassem que ele fosse cair da margem. Eu imagino que isso é tão oposto ao que lhe ensinaram. Devem achar que eu estou inventando isso tudo, não é? Claro que acreditavam em Terra plana, mas prometo-lhes que não. Existe até um livro inteiro escrito para responder a seguinte questão óbvia. Se ninguém acreditava em Terra plana, como esse mito pode ter começado? E a resposta vem num pequeno livro, por um cara chamado Jeffrey Burton Russell. Ele escreveu um livro chamado Inventando a Terra Plana. Ele descobriu que havia um pequenino grupo de intelectuais no século XIX que deu luz a esse mito. Eles o criaram porque fazia a Igreja Católica parecer ridícula. Porque no século XIX havia muito debate e disputa com a Igreja sobre Darwin e outros assuntos. E a ideia era de que se podiam retratar a Igreja como sendo tão ridícula ao ponto de ensinar que a Terra era plana, então poderiam mostrá-la como um oponente absolutamente desprezível. Então inventaram essa história
para colocar a igreja sob um absurdo e ridículo juízo. Tenho certeza de que eles não tinham ideia da durabilidade do mito. De que, no século XXI, ainda o ensinariam? Tenho certeza de que em algum lugar, neste momento, alguém aprende. A igreja idiota dizia que a Terra era plana e o bravo e heróico Colombo a desmentiu. Isso nunca tem fim, mas por que não tem fim? Por que tem tanta durabilidade? A razão é que o mito serve bem a este estereótipo iluminista, certo? A Igreja Católica é estúpida, ela impede o progresso, ela nos força a acreditar em asneiras. Bem, é precisamente o que vemos no mito da Terra plana, não é? Quem acreditaria que a Terra era plana? Os antigos gregos até mediram a circunferência da Terra. Obviamente sabiam que era redonda. Como é que a igreja tola pensou diferente? Eis um bom exemplo de que o mito pode ser facilmente derrubado. Mas ele não foi derrubado, porque serve a um propósito. Tentasse você inventar um mito agora sobre qualquer pessoa famosa que pensasse e dissesse que fulano e cicrano acreditava em tal e qual, duraria uns 3 segundos. Mas pessoas creem naquilo em que estão preparadas a crer. E as pessoas estão preparadas a crer no pior sobre a Igreja Católica. O objetivo desta série, o objetivo das próximas 12 semanas, em que estarei com vocês, é ir atrás não apenas desses pequenos mitos, mas levantar um edifício para mostrar as glórias da Igreja Católica. Não apenas para dizer, a Igreja na verdade não fez isso, ou a Igreja não foi tão má nessa questão. Não iremos para a frente se nossa mensagem for a Igreja Católica não tão má quanto você achava. Precisamos de algo mais vigoroso, mais vigor em nossa mensagem. Nós precisamos dizer, não apenas a Igreja Católica não é tão má quanto você pensava, ou não ensinava que a Terra era plana. Não venceremos só correndo para apagar os incêndios. Ninguém jamais construiu uma casa só apagando o fogo. Incêndios devem ser apagados, verdade. Mas achamos que não dá para construir se só fizermos isso. Se sempre deixarmos que os oponentes da igreja definam o debate por nós, então sempre ficaremos na defensiva. Parece para mim, dado o estado de nossa civilização, que já é tempo de partir para a ofensiva e mostrar às pessoas todas as glórias da igreja e mostrar toda essa história oculta, para não precisarmos dizer, não somos tão maus quanto pensa. Somos muito mais gloriosos do que nós mesmos imaginamos. E estaremos contra, francamente, pessoas muitíssimo influentes neste mundo. Tenho certeza de que vocês se lembram de que a Constituição da União Europeia exclui toda menção à influência cristã na civilização ocidental. Quão teimoso você precisaria ser, cercado por catedrais e obras religiosas e dos frutos que a igreja nos deu. Quão cego você teria que ser para não mencionar que a igreja teve algum papel na criação dessa civilização, não? Em vez, a Constituição da União Europeia inicia e termina com a ideia de que civilização ocidental, isso vem da antiguidade greco-romana e depois da Renascença e do Iluminismo. E aqueles 1000 anos entre essas coisas, sei lá o que ocorreu. Provavelmente nada demais. Essa é a concepção padrão, é a mesma concepção padrão que muitos tinham até uns 50 ou 100 anos atrás. Mas hoje, qualquer historiador de Idade Média que honre seu pagamento sabe que isso tudo são asneiras e as rejeitaria com uma risada. Mas ainda, os arquitetos da União Europeia excluem menção à Igreja ou ao Cristo do seu documento de fundação. Não é que sejam idiotas? Se fosse apenas um problema de estupidez, seria simples, apresentaríamos os fatos e tudo estaria bem. É que eles são hostis à igreja, nada mais óbvio do que isso. Veja o que fazem na União Europeia, por acaso eles se parecem com católicos devotos? Eles não têm interesse em propagar a verdade sobre a igreja. E é por isso que nós católicos temos uma obrigação especial. Temos que aprender tudo o que pudermos sobre nossa fé. E temos que espalhar esse conhecimento. E temos que contar às pessoas a verdadeira história da Igreja Católica, porque se nós não nos defendermos, ninguém o fará por nós. Escrevi um livro chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, porque achei que já fosse tempo de contar a nossa história. E é o que farei nos próximos 12 episódios, contar nossa história. Mas na próxima vez, começaremos 3 programas com o tema Igreja e Ciência. E vocês terão tanta munição
que não saberão o que fazer com ela. Mas por hora terminemos com esses 3 próximos episódios. Porque você sabia, por exemplo, que os jesuítas, a Companhia de Jesus, você sabia que eles foram tão exímios nas ciências que neste exato momento 35 crateras lunares têm nomes de cientistas jesuítas? Sabiam que 1 entre cada 20 dos maiores matemáticos da história pertencia à Companhia de Jesus? Ou que os jesuítas ajudaram a fundar? E então se tornaram os maiores praticantes do estudo de terremotos, sismologia? E poderíamos citar teoria atômica, o estudo do Egito Antigo, o estudo da física, e eu posso citar. Há tantas maneiras pelas quais a Igreja contribuiu às ciências. Então, até o próximo episódio de A Igreja Católica, Construtora da Civilização.